Jesus. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Faz muito tempo que a gente não ensaia. Eu quero convidar aqui o segundo batera da banda Semente, Joaquim Torres. Minha cara, Joaquim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o batera substituto. Bastante alegria para nós adorarmos o nosso Deus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom é louvar o nome do Senhor. Feliz de ver o Joaquim aí tocando. É isso aí. Glória a Jesus. O nosso desejo é ver sempre a nossa prole, né? A próxima geração aí, servindo ao Senhor com bastante alegria. Amém? Fica aí, Emerson, louvar a Deus com o hino. Amém? Venha adorar o nome do Senhor nesta noite. Logo após também o pastor Douglas já prepara a saudação aí. Em seguida, amém? Glória a Deus. Vamos ouvir também o evangelista Murilo me trazer uma saudação. Bendito é o nome do Senhor. Amém, irmãos. Paz do Senhor. Boa noite a todos. Glória a Deus. Pode permanecer
nós, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a paz, igreja. Amém. É um feriado, né? Mas eu trabalhei hoje, tá? Trabalhei hoje para pagar Graças amanhã. a Deus. Amanhã, sábado, domingo. Ô, glória. Trabalhar mais. Então, por isso que eu trabalhei. A satisfação e a alegria, né? Da gente estar, né, falando de Deus, né? Seja aqui, seja em outro lugar, seja no trabalho, no ônibus, onde estiver, a gente tem que falar de Deus, né? Falar que Deus é bondoso, maravilhoso, tão bom que esse Deus é para conosco, né? Eu vou só ler uma passagem, né, de João, né, da oração, que é uma das orações, né, da gente olhar do começo até o fim da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a gente fala falando de oração também, né, mas é uma parte da Bíblia, né, que de todas, essas são as orações mais lindas que Jesus fez, né, fez para os seus discípulos, né, e para aqueles também que seguem, que somos nós. E a gente olha essa passagem, essa oração que Jesus faz. Se a gente ler o texto todo, né, é muito extenso, não vou ler todo. A gente até chora às vezes lendo essa passagem. Tão linda e bonita que essa oração. Eu só vou ler a partir do 9, né, João 17, a partir do 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para o Pai. É para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardai-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Dai-lhe a tua palavra, e o mundo aborreceu, porque não são do mundo, mas do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se os irmãos tiver um tempo inteiro, lê essa oração completa. É muito linda essa oração. Porque Jesus está falando do mundo do sistema. O sistema que a gente vive hoje, né, é um sistema corrompido. Mas o próprio Jesus fala que nós teríamos que viver. Né? E se ele fala que aborreceu o mundo, esse sistema que nós vivemos, que a gente olha, a gente vê ao nosso redor, é corrupção para tudo quanto é lado, né? É corrupção de um sistema que tem ensinado pessoas que tem que viver dessa maneira. Mas nós não precisamos, né, nós que vivemos desse mundo, nós também não precisamos ser corrompidos por esse sistema que tem assolado ao nosso redor. Infelizmente, irmãos, nós vivemos nesse sistema, né, que o mundo que está falando é um sistema que é corrompido, que nós vivemos nesses três mundos, mas esse é o mundo do sistema que nós vivemos corrompido. Nós que trabalhamos em empresa, a maioria aqui, sabe como é difícil a gente, né, trabalhar dentro da empresa, principalmente quando você já tem um certo, né, uma liderança dentro da empresa. E a gente tem que se sujeitar a certas coisas, mas não se corromper, né? Não deixar se corromper, não ser conivente, né, com esse sistema de corrupção. E nós, como filhos que Jesus tem falado, né, a oração ora para aqueles também que irá de vir, né, aqueles que tu me deste.
né? E Jesus jamais vai dar as costas, né? De um coração contrito, arrependido, de um coração que clama a Deus, que clama a Jesus, né, por misericórdia, porque o povo hoje perece, o mundo hoje, o sistema tem perecido, né? Nós cada dia que a gente olha, né, que vivemos, a gente vê que as pessoas, né, estão se perdendo cada vez mais. Não falo só do sistema corrompido aí fora, mas dentro da igreja mesmo, a gente vê que tem muitos também, né, se corrompendo, muitos estão aí se perdendo. E por muitas vezes a gente nega a palavra, né, deixa de falar de Jesus, que Jesus é o que liberta, Jesus é o que salva. Jesus é este tão bom, maravilhoso, e muitas vezes a gente nega, né? A gente nega a palavra de Deus, nega Jesus. E isso o mundo clama, as pessoas clamam, as pessoas choram. Cada dia que passa nós estamos vivendo, né, dias piores, que tem ensinado que o sistema é esse, né? E a gente vê pessoas chorando, pessoas cada vez mais pedindo misericórdia. E se nós não olhar para Cristo, que é o Salvador, nós também corremos esse risco, irmãos. Infelizmente, a igreja do Senhor corre esse risco, tem comigo. E a gente vê cada vez mais que a volta de Jesus está próxima, porque tem se aproximado cada vez mais, né? Se a gente olhar pela palavra, a gente vê o que está se cumprindo, irmão. Cada dia que passa, a gente vê as coisas se cumprindo cada vez mais, né? E o sistema do anticristo está aí, irmãos, né? E só não declarou, mas a gente vê que o anticristo tem estado nesse sistema. Esse sistema cada vez mais está se declarando, se apontando que está vindo. E a iminência de Jesus está bem clara que está próxima. Amém, irmãos? Eu queria fazer uma oração. O meu filho tem quase certeza que tem uma cirurgia para fazer segunda-feira. Mas eu pedi oração não só por ele, né? Pela igreja do Senhor. Clamar, nós vamos levantar o clamor, clamar pela igreja de Deus, do Jesus Cristo, que a gente venha se despertar. Isso cabe para mim, para cada um de nós, para a gente acordar, irmãos. A gente tem que acordar. A igreja do Senhor hoje ela dorme, felizmente ela está dormindo. E isso foi dito na palavra, que no final do tempo iria acontecer isso, e para que a gente se desperte também. Eu desperto cada um de nós. Amém? E os irmãos levantassem e orar pelo meu filho, tá, irmão? Porque se alguém fazer isso com a vontade do Senhor, ele vai fazer essa cirurgia. Se for a vontade de Deus, se for. Amém? Amém. Querido eterno Pai, querido Deus, em nome do teu filho amado Jesus, Pai, Deus querido, oramos nesse momento, meu Senhor, meu Deus, Pai amado, Espírito Santo Deus. Oro, meu Senhor, meu Deus, Pai amado, agradecendo, Deus, porque eu sou grato, meu Senhor, grato a Ti, Deus. Grato a Ti, Senhor, meu Deus, Pai amado, pela minha vida, a vida de cada um, meu Deus, dos irmãos, pela minha família, como eu sou grato a Ti, Deus. Graças pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu oro, meu Senhor, meu Deus, Pai amado, pela vida do Senhor. Oro, meu Senhor, meu Deus, Pai amado, pela vida do meu Deus. Senhor, meu Deus, Pai amado, que seja feita a tua vontade. Se for, meu Pai, da tua vontade, seja feita, meu Deus. Senhor, meu Deus, também oramos, meu Deus, pela igreja do Senhor, meu Deus. A igreja do teu santo que tu és, Senhor, meu Deus. Uma igreja hoje, meu Pai, que dorme. Uma igreja, meu Deus, que vira se despertar, meu Deus. Possa também, meu Deus, sobre mim, sobre a vida de cada um, meu Deus. Que haja um despertamento, meu Deus. Que haja, meu Deus, essa alegria, meu Deus, de buscar, meu Pai, a tua presença, meu Deus. Aquela alegria, meu Deus, que a tua igreja, meu Deus, tinha, meu Deus, uma alegria de buscar a tua presença, meu Pai. E hoje a tua igreja, meu Deus, dorme. A tua igreja, meu Senhor, meu Deus, tem que se despertar, porque a vida do Senhor, meu Deus, está próxima. Senhor, meu Deus, Pai amado, seja a tua misericórdia, a tua bondade, meu Deus, na vida de cada um de nós, meu Deus, e sobre a tua igreja, meu Deus. Oramos, meu Senhor, meu Deus, que haja esse despertamento. Senhor, meu Deus, e assim, meu Deus, sou grato a Ti, meu Deus, grato a Ti, meu Senhor, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, te louvo e te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Irmãos, nesse momento nós vamos ofertar e dizimar na casa do Pai. Eu convido aqui a pastora Denise para louvar o nome do Senhor. E nós vamos apresentar as nossas contribuições diante de Deus. Amém? Pai querido, Deus amado, nós te damos graça por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, por todas as portas que o Senhor tem nos aberto e porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Eu oro para que o Senhor abençoe o teu povo, Pai, para que de forma generosa e liberal eles possam, meu Deus querido, ajudar a tua obra e investir no teu reino, Senhor. Sou grato a ti por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre esta igreja e pela fidelidade, Senhor, daqueles que têm mantido a porta dessa igreja aberta. Abençoe e multiplique tudo na vida dos teus filhos, ó Pai. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. As igrejas, eu quero deixar um versículo aqui para todos. Filipenses 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Vou louvar ao Senhor. Peço que a igreja louve comigo. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento.
Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Que nós possamos louvar a Deus sempre, independente das lutas, das tribulações, das dificuldades que nós estamos enfrentando no dia a dia. Amém? Eu convido você para que abra a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no último capítulo de número 28. Nós vamos ler do versículo 16 até o versículo de número 20. Mateus, capítulo 28, do versículo de número 16 até o versículo de número 20. Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho hoje aqui sobre a grande comissão. O apóstolo Paulo, ele dizia que ele pregava o Evangelho, ele dizia assim: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele sentiu o peso da responsabilidade que estava sobre os seus ombros. E esses dias, pensando no que eu falaria à igreja hoje, eu pensei também sobre essa questão de como muitas vezes o peso da responsabilidade ele é grande sobre os nossos ombros. Para aqueles que entendem, né, para que foi chamado, para que Deus o vocacionou. E muitas das vezes eu me sinto assim como o apóstolo Paulo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo ele fala isso num contexto de perseguição, de lutas, de terríveis dificuldades. E ele fala que o Espírito impulsionava ele a pregar o Evangelho. E nessa vontade de pregar o Evangelho, nesse desejo, e muitas vezes até nessa obrigação, o apóstolo Paulo deixa ali nas entrelinhas que muitas vezes ele também pensou em parar. Porque as dificuldades, quando elas são muito grandes, elas deixam a gente desanimado. Sim ou não? Né? Eu tenho certeza que todo mundo já faz a obra de Deus há alguns dias, né? Alguns meses, alguns anos, já se sentiu assim. E eu sou sincero, muitas das vezes, quando eu vejo as dificuldades do ministério, eu também tenho vontade de parar. Mas o que me faz continuar? O que não me deixa desistir? Primeiro, é aquilo que Jesus fez por mim. A Bíblia fala que nós o amamos porque Ele nos amou o quê? Primeiro. Então, quando eu entendo que Deus prova o seu amor por mim, quando eu ainda era pecador, isso me dá motivação para continuar. Mas aí eu vou para a Bíblia, e quando eu olho para a Bíblia, eu vejo os exemplos de pessoas que combateram o bom combate, terminaram a carreira e guardaram a fé. Eu acho interessante aquela oração de Abacuque, que ele pede para que Deus avive a obra no começo dos anos, no fim dos anos, não, no meio dos anos, né? Porque a parte mais difícil de tudo na vida não é o começo, porque geralmente o começo a gente está muito empolgado. Tudo que você vai fazer no começo, né, Marcelo? Quando você começa um negócio, quando você começa um projeto, cara, é empolgação pura, né? E no final também, você não esquenta já muito a cabeça, porque você já está no final você está na reta de chegada. Agora o meio é que é difícil, né? E hoje, né, dia 27 de agosto agora, completou 30 anos que eu voltei para Cristo. Eu posso dizer que eu me sinto no meio da minha caminhada, né? Se eu viver a média de expectativa dos homens no Brasil, eu vou viver entre 75 e 80 anos, né? Então, 2/3 da vida já foi. Isso se eu estiver na média. Se eu estiver abaixo da média, então eu já estou passando um pouquinho do meio, né? Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o que Jesus fez. Eu vejo que Ele me instigou, né, me vocacionou a fazer, que é a pregação do Evangelho. Então isso renova as minhas forças. Muitas das vezes eu vou orar, eu estou totalmente desanimado mesmo, né? Mas quando eu oro, né, acontece um fenômeno sobrenatural que eu não sei te explicar. Quando termina a oração, aquela pessoa que entrou desanimada, ela foi reavivada, né? Ela foi restaurada, ela foi revestida. É por isso que eu falo tanto sobre essa importância de nós orarmos. Porque eu sou de uma geração que o povo fazia da oração um hábito, um costume. A coisa mais comum era você chegar no lar do cristão e o povo se reunir para orar, né? Hoje a dinâmica é diferente, hoje a gente não quer orar mais nem na igreja, quanto mais em casa, no nosso particular. Mas por que eu falo tanto disso? Porque eu sei da importância da oração na vida e no ministério de um cristão. Nós só conseguimos vencer as grandes adversidades da vida quando nós oramos. Porque aí entra esse efeito sobrenatural que a gente não sabe explicar, mas que está disponível para nós pela palavra de Deus. Vamos lá, Mateus capítulo de número 28, versículos 16, 17, 18, 19 e 20, que nos diz assim:
E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Irmãos, era 40 dias Jesus dando provas irrefutáveis que ele tinha ressuscitado. Mas ainda assim, no último momento, com Jesus fisicamente falando, alguns ainda duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Amém. Pai, eu li a tua palavra. Eu peço que nesta noite, meu Deus, o Senhor venha mais uma vez nos iluminar a minha mente, o meu coração, os meus lábios para transmitir a tua palavra. E o do teu povo, Senhor, para recebê-la e guardá-la no coração, ó Pai, e colocá-la em prática no dia a dia. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, no dia 14 de dezembro de 2015, nós fizemos a primeira reunião para iniciar essa igreja. Dia 14 de dezembro, se o Senhor nos der vida e graça, completa aí 9 anos de trajetória. E quando nós começamos, Deus colocou um propósito no meu coração que eu compartilhei com a igreja, e sempre que eu lembro eu tento repassar. Qual era o nosso propósito? Sabíamos que tínhamos que pregar o Evangelho, mas o propósito que Deus colocou no meu coração foi que nós deveríamos seguir a seguinte direção: nosso propósito como igreja é ganhar vidas e torná-los ou transformá-los em discípulos mais parecidos com Jesus. Foi o que Deus colocou no meu coração, e toda vez, quando eu estou esquecendo, Ele me lembra. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso tem tudo a ver com a grande comissão. A grande comissão, irmãos, ela tem 4 aspectos. O primeiro aspecto é a evangelização. Então, quando eu falo de evangelização, muitos de nós que participamos desse movimento há 30 anos atrás, quando falava em evangelização, você pensava papelzinho na mão, caminhada na praça, entregando papelzinho de porta em porta, de pessoa em pessoa, não é isso? Isso é só um aspecto da evangelização, irmãos. Isso chama-se evangelismo pessoal. E só é pessoal se você entregar o papel e ainda trocar uma ideia com a pessoa, porque senão você só entregou um panfleto. Mas com um panfleto evangelístico, é uma ação evangelística. Mas quando a Bíblia fala, quando a igreja fala historicamente de evangelização, vai muito além disso. É aquilo que os discípulos que saíram de Jerusalém, indo embora para Samaria, a Bíblia diz que por onde eles iam, eles anunciavam Cristo. Não é uma coisa, não é um evento programado. A tal dia nós vamos fazer evangelização. Não. É o transpirar, é o colocar para fora algo que você vive aqui dentro. Isso é evangelização. É por isso que eu digo que não tem igreja que não evangeliza. Porque se não evangeliza, não é igreja. Quando você abre uma live, quando você abre a porta da igreja e você faz um culto, você está evangelizando. Porque o que é evangelizar? É compartilhar o reino de Deus. Isso é evangelizar. Só que não é só isso, como nós vamos ver aqui na palavra. Só que tem um porém. Por onde nós vamos, se você é um cristão de verdade, você está evangelizando, ainda que você não fale nenhuma palavra. Porque na expressão do apóstolo Paulo, nós somos uma carta, nós, a igreja, os membros do corpo de Cristo, enviadas por todo mundo, e a nossa vida, ela resplandece Cristo. A sua atitude, a sua negociação, a forma que você trabalha, a forma que você administra, a forma que você ensina os seus filhos, a forma que você come, a forma que você bebe, tudo você reflete Jesus. Ou não. Porque quando Paulo escreve para a igreja de Roma, ele diz que alguns, com o comportamento deles, eles lançavam pedra de tropeço para os outros. Eles eram escândalo. E a Bíblia fala que ai daquele sobre o qual veio o escândalo. Mas não é desse grupo que eu estou falando. Eu estou falando daquele grupo que conhece Jesus de verdade. Quem conhece Jesus de verdade é aquilo que o próprio Cristo falou. É impossível você acender uma lamparina naquela época. Era costume você acender lamparina, não tinha luz elétrica, e colocar ela para iluminar debaixo da cama. Não, você coloca ela onde? No velador, para ele iluminar todo o ambiente. Não é assim que acontece quando falta luz lá na sua casa? Você pega um pirex, você pega um prato, alguma coisa para proteger, né, e coloca a vela no meio. E aí você coloca ele debaixo da cama para queimar lá o colchão? Não.
Você põe um local alto para o quê? Iluminar o ambiente. Irmãos, assim é o cristão. Todo cristão, ele evangeliza, querendo ou não. Só que alguns evangelizam além do testemunho com as palavras, que também está dentro do nosso chamado. É isso que a Bíblia fala, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Sal fala de testemunho, luz, sal fala de caráter, luz fala do nosso testemunho. Então o primeiro pilar da grande comissão que Jesus deixou é o ide. Ele disse, portanto, ide, né? Não é o que está aqui no versículo de número 19? Portanto, ide. Então esse ide é o que? É você sendo cristão, é você sendo luz no meio das trevas, é você sendo de Jesus no meio de pessoas que muitas vezes não querem nem saber dele, é você sendo aquilo que você nasceu para ser, uma nova criatura em Cristo. Isso pode melhorar? Sempre, né? Porque quando eu falo isso para algumas pessoas, eles falam que eu sou acomodado. Não é que eu sou acomodado, é que eu entendo quem eu sou em Cristo. Você precisa entender a sua identidade em Cristo. Em Cristo eu sou filho, e como filho, aonde eu vou, eu não deixo de ser filho. Se eu sou luz, aonde eu vou estar brilhando. Faz parte, né? Não dá para o vagalume apagar a sua luz, né? Ele está piscando o tempo todo, porque é da natureza dele. Você também. Se você tem uma natureza de Cristo, a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você é uma nova vida, você é um novo projeto, você é um evangelista de Deus, querendo ou não. Tem hora que você fecha a sua boca por prudência, às vezes por, digamos assim, até por negligência, mas você é uma testemunha. E as pessoas sabem que você é uma testemunha. Sabe, pisa na bola para você ver se eles não sabem. A primeira coisa, tu não é crente, tu não é um daqueles que serve a Deus, né? Então, primeira coisa, irmãos, quando falamos de grande comissão, nós falamos de evangelização. É ser quem você é, aonde quer que você esteja. É você ter a sua identidade preservada. E como é que eu faço isso? Estando em Cristo e Ele estando em mim. Ele disse assim, se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, o que você pedir vai ser feito dentro da vontade dEle. E é assim que a vara dá fruta. Ela não dá fruta de si mesma, ela dá fruta porque ela está enxertada na videira. E a videira passa a seiva para nós, e a seiva é o Espírito Santo, e com essa seiva você produz fruto. Só que esse é o primeiro passo. O segundo qual que é, pastor? Está logo na sequência. Ele diz assim, portanto, ide, ensinai todas as nações. Qual que é o segundo passo, irmãos? É o discipulado. É o que a igreja faz diuturnamente. Então, tem gente que dissocia. Não, existe evangelismo e existe discipulado. Não, irmãos. Quem evangeliza está discipulando, e quem está discipulando está evangelizando. As coisas estão conectadas. Agora, como tarefas no reino, aí por organização nós podemos fazer uma distinção, né? Por quê? O evangelismo ele está focado principalmente, mas não unicamente, nas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, né? Então, qual que é o propósito da evangelização? O propósito principal, primordial. Porque quando eu estou falando de Jesus para alguém, eu também estou fazendo evangelismo, mesmo que essa pessoa já seja crente. Mas essa mensagem primordial é para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Agora, e o discipulado? O discipulado é para quem já conheceu Jesus, irmãos. É para que ele cresça, é para que ele desenvolva, é para que ele cumpra aquilo que está lá no capítulo 12 da carta aos Hebreus, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corremos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Discipulado é para isso, irmãos. Por que a gente precisa estar sempre ouvindo a palavra, sempre estar sendo ministrado? Por quê? Em algum momento, às vezes a gente não peca, mas a gente se embaraça. E quando a gente se embaraça, Paulo, quando ele comparou os cristãos, falando para Timóteo da obra de Deus, ele disse que aqueles que não militam a boa milícia do jeito correto não serão galardoados, não serão coroados. Ele não está falando de salvação, ele está falando de perda de galardão. Por quê? O que vai gerar galardão para o cristão no céu? Através do bom discipulado, você se torna um cristão frutífero. E fruto você produz dois, um para dentro e outro para fora. Para dentro é o teu caráter que está sendo transformado, é aquilo que Paulo disse lá em Gálatas, no capítulo 6, né? Ele disse que existe uma natureza espiritual em nós. Ele disse assim, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E aí ele fala que o fruto do Espírito é amor,
é alegria, é paciência, é benignidade, é bondade. Isso é o fruto interior, é o caráter de Cristo sendo colocado dentro de mim, cada dia um pouquinho, cada vez que eu oro um pouquinho, cada vez que eu leio a Bíblia um pouquinho, cada vez que eu cultuo um pouquinho. Essa é a carreira do desenvolvimento espiritual de todo cristão. Isso produz um fruto, fruto do Espírito. Mas e o outro fruto, pastor? É o fruto externo, irmãos. O fruto externo é servir a Deus enquanto servimos pessoas. Isso você faz aqui na casa do Pai, pregando, orando, cantando, visitando, evangelizando, socorrendo, enfim, contribuindo. Esse é o fruto externo. Mas é o que você faz também no seu ambiente de trabalho. Quando você trata as pessoas de uma maneira que elas não merecem, porque ele te trata mal, você vai devolve com bem, né? Ele fala mal de você, você fica quieto e não retribui na mesma moeda. Olha o fruto aparecendo. É quando você chega para uma pessoa que está precisando de Cristo e você começa a semear a semente do Evangelho, como aquele bom semeador. A Bíblia fala em Marcos 4 que o semeador saiu para semear. Ele lançou em 4 terras diferentes, só 25% que frutificou, 75% da semente foi perdida. Quando eu olho dessas coisas eu me animo, porque eu percebo que a coisa não é tão fácil como as pessoas dizem por aí. Mas quando você olha para o Evangelho, você sabe que os 25% que produziu, um produziu 30, outro 60, outro 100, né? Produziu até 100 para dar o dízimo, né? Mas enfim, tem todo o percentual ali dentro do reino de Deus, mas existe um fruto externo. O que acontece? Muitos cristãos, pelo discipulado errôneo, eles se preocupam só com o externo. Ele só quer fazer, socorrer, pregar, ministrar. O outro também, por discipulado errado, ele pensa só no interno. Ele pensa só em ser mais crente, mais parecido com Jesus, mais cheio do Espírito Santo, de orar mais, de ler mais Bíblia. Nenhum dos dois está errado. É que o discipulado, irmãos, não foi correto. No discipulado correto, quando você aprende com Jesus, você preocupa com os dois. Você preocupa em gerar um fruto interno, de se parecer mais com Jesus, do seu caráter, da sua natureza estar mais próxima de Deus, de cada dia que passar você santificar mais seus olhos, suas mãos, seus pensamentos, sua atitude. Mas você pensa também, peraí, eu não posso, como diz o hino 17 da harpa cristã, posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Né? É o que o poeta diz lá no hino de número 17. Nós precisamos nos preocupar com os dois. Então, isso faz parte da evangelização, primeiro aspecto. Segundo aspecto, discipulado. Só que aqui ele dá um passo adiante. Ele diz aqui, ide, portanto, ide, primeiro passo. Segundo passo, ensinai todas as nações. Terceiro passo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí entra o nosso terceiro aspecto como igreja, irmãos. Nós pregamos para a pessoa aceitar Jesus. A pessoa aceitou Jesus, você começa o discipulado, mas mostrando para ela o quê? As águas é o próximo passo. Eu estava até falando isso outro dia ali na porta com a pastora Cibele, que historicamente nós mudamos o contexto. A igreja primitiva, ela não pregava o evangelho nas águas. Por quê, irmãos? Muitas daquelas pessoas não iriam para uma igreja bonita que nem a nossa, ser ministrado, participar de escola bíblica, ouvir culto, palavra no culto da família, participar de eventos. Não. Muitos deles, irmãos, talvez nunca mais veriam uma pessoa que os evangelizou. A perseguição era grande. Aquela pessoa recebeu a Cristo, primeira lagoa que tivesse, primeira bacia d'água que tivesse, primeiro tanque que tivesse, jogava dentro da água. Por quê? Você não sabia se teria uma outra oportunidade. Muitos tinham, muitos agregavam a igreja, começavam a caminhar junto, mas alguns não. Lembra do eunuco? O eunuco de Candace? Ele teve um encontro com Felipe. No meio do caminho ele foi evangelizado. Ele viu uma lagoa. Ele não sabia qual seria a próxima vez que ele veria Felipe. E nem sabia se o veria. E a Bíblia nem diz se eles se viram novamente. Mas ali em seguida que ele recebeu a Cristo, ele já foi encaminhado para as águas. Então o primeiro passo evangeliza. Segundo passo discipula. Terceiro passo batiza, né? Essa é a dinâmica da fé cristã. E para nós fecharmos, irmãos, eu quero comentar o quarto tópico, que não está aqui, mas está em todo o Novo Testamento: comunhão. Se você pegar o livro de Atos, fala muito sobre a questão da comunhão. E quando eu falo de comunhão, não tem outra coisa que me remete senão a palavra união, né? Quem tem comunhão está unido. Quem não tem comunhão está o quê? Separado.
Por que o diabo trabalha tanto, irmãos, para desvirtuar a comunhão na igreja? Porque ele sabe que quando nós perdemos a comunhão, que é sinônimo de união, nós perdemos o vínculo da unidade. E quando nós perdemos o vínculo da unidade, nós perdemos as nossas forças. A força de qualquer povo, seja ele cristão ou não, de qualquer família, seja ela cristã ou não, de qualquer congregação, seja ela evangélica, budista, espírita, está na união. Tudo que se constrói é na união. Pensa na sua família, os arranca-rabo que já teve. Quando tinha os arranca-rabo, como é que ficava a família? Não é assim? Cada um com a banda. Aí, aquele que tinha mais jeitinho ia trabalhando, ia puxando, daqui a pouco tá todo mundo juntinho de novo. Porque você entende que é família. Irmãos, a metáfora bíblica que mais me inspira a servir a Deus é a metáfora da família. A igreja é uma família. Em Cristo, uma grande família. Mas na igreja local também. Então o que o inimigo vai fazer para que essa igreja não faça os 3 primeiros passos que eu disse? Para que ela não evangelize, para que ela não discipule e para que ela não batize? Semear contenda. E Paulo disse lá na carta aos Coríntios que os espíritos imundos causam dissensões na igreja. Toda igreja que ela tiver rachada, toda família que ela tiver rachada, toda empresa que ela tiver rachada, toda escola que ela tiver dividida, ali tem a pontinha da cauda do cão. Porque a Bíblia fala que quem causa essas dissensões é o inimigo. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes quando eu estou orando, Deus ministra no meu coração que o inimigo está querendo semear contenda, sabe onde? Dentro do meu lar. Já teve várias vezes, que o inimigo tentou colocar eu contra ela, tentou colocar os irmãos uns contra os outros. Lá em casa nós temos uma regra: ninguém dorme com a cara virada para ninguém. A gente pode passar a noite inteira conversando, brigando, discutindo, mas tem que dormir iguais. E vou dizer para você, ter união, viver em unidade, depender do Espírito, não significa que é ausência de conflito. Só tem ausência de conflito onde não existe comunicação. Aonde houver comunicação vai haver divergências. Porque o que vai nos unir não é o que nós divergimos, é o que nós convergimos. Ou seja, é o nosso foco. Se dentro da sua família você colocar o foco no que seu marido não gosta, no que sua mulher não gosta, no que seu filho não gosta, vai ter briga todo dia. Agora, se você colocar o foco naquilo que vocês têm em comum, o que vai acontecer? Tudo que vier de dificuldade vai levar você um para mais perto do outro. Irmãos, na grande comissão Jesus sabia disso. Tanto que os discípulos se debruçaram em cima da ideia da igreja como corpo de Cristo, de um membro dependendo de outro. Se um está doente, todo o corpo sofre. Eles fizeram questão de frisar isso. E sempre falaram de uma coisa: que o que iria unir o povo seria o vínculo da paz. O vínculo da paz. Então, a Bíblia fala que quando nós, como povo de Deus, compreendemos isso, nós passamos a viver uma nova realidade. Para pensar. Tudo que nós alcançamos na obra de Deus, eu nos 30 anos, por todas as vezes por onde eu passei, que nós tivemos de êxito, eu lembro que foi fruto de união. E lembro que todos os fracassos que eu tive, que eu já vi na igreja, foi fruto de desunião, falta de comunhão. Então, irmãos, quem gera a comunhão é o Espírito Santo, mas quem trabalha para mantê-la somos nós. Dentro do seu lar, dentro da sua família, no seu ambiente de trabalho e aqui na igreja, irmãos, somos nós que temos que trabalhar para isso. Como, pastor? Vamos levar para o lado prático. Primeiro, nós precisamos orar. Orar. Porque quando nós estamos mais cheios de Deus, tais coisas não têm espaço dentro do nosso coração. A Bíblia fala que Jesus desprezava a afronta. Irmãos, viver em família é muitas vezes ser afrontado. E se você valorizar a afronta, o que acontece? A Bíblia fala que quem renova a contenda separa os melhores amigos. Você quer ter um amigo? Você vai ter que desprezar muita coisa que ele fala e pensa. Porque se você levar em consideração, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai ter bons amigos. Os bons amigos são aqueles que mais nos contrariam. Porque eles têm coragem de falar para nós o que ninguém fala. Né? O inimigo nunca vai falar para você. O inimigo já fala para todo mundo, mas ele não está perto de você. O falso amigo, né?
pior. Agora, o amigo não. O amigo ele chega, senta com você e põe o dedo na ferida. E pôr o dedo na ferida dói. E quando dói, a gente, né? Então, gerar a comunhão é obra do Espírito. Agora, mantê-la é nosso papel. Porque é aquilo que Paulo disse, somos um corpo. Lá no capítulo 12 da carta aos Coríntios. E dentro de um corpo, cada um tem uma função. Mas se um sofre, todos sofrem. Então, irmãos, pensando aqui na grande comissão, fomos chamados para evangelizar, fomos chamados para discipular, fomos chamados para batizar, mas fomos chamados também para comungar. Quando a gente ceia, quando a gente cerca a mesa do Senhor, nós estamos dizendo assim, não só para Deus, mas também para o irmão: você é diferente de mim, mas eu te amo da mesma maneira. Eu vou lutar para fazer de tudo para que a gente continue caminhando junto. Sabe por quê? A luta do nosso adversário é só espalhar. É só espalhar. Toda vez que você vê um vento por aí espalhando, rapaz, eu tenho muita dúvida que é projeto de Deus. O projeto de Deus não é espalhar. O projeto de Deus é juntar. Principalmente quando nós estamos falando de obra, de reino. E aí entra a nossa, depois da oração, a nossa vigilância. Qual que é a nossa vigilância? De sermos crentes bombeiros, como eu preguei aqui na última mensagem. O verdadeiro cristão, irmãos, ele anda o tempo todo com o extintor de incêndio. E tem que trazer todos os tipos de CO2, o de pó químico seco, né? Porque para cada situação é um tipo. Se você pegar o de água e jogar na elétrica, você morre eletrocutado, né? Se você pegar o de pó químico seco e jogar em cima de um negócio eletrônico, você estraga o eletrônico. Você apaga, mas estraga o eletrônico. Enfim, é estar sempre com o extintor certo, irmãos. Porque tem hora que a gente tem que apagar fogo até em nós mesmos. Não é assim? Tem hora que o fogo não está lá, tem hora que o fogo está aqui, ó. E se a gente não vigiar, sabe o que acontece? Tiago disse que uma pequena centelha bota fogo numa floresta. Esses grandes incêndios aí, que duram dias, a maioria deles não começou com uma tocha, começou com uma faísca. Então o que eu quero dizer para você, resumindo a minha mensagem nesta noite? Nós somos chamados para uma grande comissão. Aconteça o que acontecer, você está dentro desse projeto de Jesus, que é a grande comissão. Chamado para evangelizar, chamado para discipular, chamado para ajudar a batizar e chamado para comungar. Amém? Vamos orar acerca disso? Pai querido, Deus amado, nós compreendemos, ó Pai querido, que a grande comissão não foi apenas para os 12 apóstolos, não foram apenas para os 120 que foram batizados com o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, ó Pai. A grande comissão é para a igreja do século 21. É para nós que estamos aqui, ó Pai, no dia 7 de setembro de 2023. E nós queremos pedir a Tua ajuda, Pai. Nós queremos pedir o Teu auxílio, Senhor. Nós queremos pedir o Teu socorro, Espírito Santo, para que o Senhor venha nos ajudar. Nos ajuda a cumprir o nosso papel, ó Pai, evangelizando, discipulando, batizando, Pai, e comungando, Senhor. Meu Deus, não deixa, Pai amado, que o inimigo semeie, Pai amado, a dissensão dentro da minha família, dentro da minha casa, dentro da minha parentela, Senhor. Mas não deixa que ele faça também isso aqui, dentro da minha família espiritual, ó Pai. Eu creio que nós somos chamados para um propósito, Senhor: ganhar vidas e tornar os discípulos parecidos com Jesus. Nos ajuda, Pai querido, a deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corrermos, Senhor querido, ó Pai amado, com toda a fé, com toda a esperança e com todo amor, a corrida que nos está proposta, Pai, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Portanto, Pai, eu ministro sobre a vida da Tua igreja nesta noite, Pai, o Espírito da paz, que excede todo entendimento, que guarda os corações, ó Pai, e que é o vínculo do Teu Espírito Santo, da unidade no Espírito. Pai, que toda dissensão no lar, na família, no trabalho, Senhor, na igreja, Senhor, aonde quer que os Teus filhos convivam, caia por terra, em nome de Jesus. Eu sei que o Teu Espírito Santo é aquele que gera a comunhão, mas somos nós, ó Pai, aqueles que trabalhamos na manutenção dela, no dia a dia, para a glória do Teu nome, Pai. É que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. E quem
Quem crê, diga amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você é um trabalhador da última hora. Você é um evangelista da última hora, que foi chamado por Deus para fazer a diferença. Você é sal da terra. Você é a luz do mundo. Queira o mundo ou não, aquilo que Deus plantou em você vai frutificar, vai fazer a diferença, vai abençoar vidas, vai transformar destinos, em nome do Senhor Jesus. Você recebe essa palavra? Aleluia. Então se manifeste aí, dê glória a Deus, agradeça ao Senhor, lembra-te de onde Deus te tirou, lembra-te aonde Deus te colocou, e lembra-te para onde o Senhor está te levando, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Amados, sábado 19h30 teremos a nossa reunião com os líderes e obreiros. Domingo às 18 horas, culto da família. Amém? E Santa Ceia do Senhor. Faça assim com suas mãos, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com você, com sua casa, com sua família, no seu ambiente de trabalho, aonde você for, desde agora e para sempre. Quem crê diz amém. Vamos aplaudir bem forte o nome de Jesus.